Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo à nossa live. O assunto da nossa live de hoje é 7 sinais de que o seu problema de ansiedade precisa de tratamento. Eu separei aqui 7 sinais que, se você tiver 3 ou mais desses sinais, é uma ótima indicação para você buscar terapia ou buscar algum tipo de solução para um problema de ansiedade que deve ser mais grave. Beleza? Eu não vou fazer nenhum tipo de enrolação aqui, eu já vou começar falando de quais são esses 7 sinais. Tá bom? Se você está assistindo aqui pelo Instagram, um salve pra você. Que bom que você tá aqui com a gente hoje. E eu vou começar já falando dos sinais de que o seu problema de ansiedade precisa de um tratamento, certo? São 7 sinais que eu separei aqui e ao longo dos próximos 20 minutos eu vou contar um pouco mais sobre esses sinais, baseados na nossa experiência como psicólogos dos nossos pacientes, do que a gente mais procura nos pacientes que estão em terapia para decidir se eles precisam de um tratamento mais importante para a ansiedade. Então, bora lá. Eu quero só, antes da gente começar, lembrar vocês de que hoje é o último dia para você entrar no Vencendo a Ansiedade em Micropassos, que é o programa da Eureka de 12 semanas, para você criar uma rotina anti-ansiedade que devolva para você aquela sensação de leveza e ânimo com a sua rotina que você tinha antes da sua ansiedade ficar mais grave. Sabe aquela sensação de acordar restaurado e ir dormir sem nenhum peso na consciência? Sabe aquela sensação de que a ansiedade não precisa dar permissão para você fazer nada? Essa é a sensação que a gente quer te devolver através desse programa de 12 semanas que, pagando menos de R$ 30 por mês, você consegue ter acesso. Se você fosse fazer terapia, para muitos de nós é um valor muito caro, em torno de R$ 600 por mês no mínimo, mas com esse programa Vencendo a Ansiedade em Micropassos, em 12 semanas, um programa criado por psicólogos, baseado nas mesmas técnicas que a gente usa na terapia, você, pagando menos de R$ 30 por mês, consegue vencer a ansiedade. Então dê uma olhada no link do perfil, porque hoje é o último dia para você entrar. Bora lá! O primeiro sinal de que você é uma pessoa que precisa olhar mais de perto para o seu problema de ansiedade é o seguinte: se você passa o dia inteiro desanimado, mas você tem um pico de ansiedade no fim da tarde, esse é um sinal de que você deveria buscar ajuda para a sua ansiedade. Por quê? Porque as pessoas que sofrem de ansiedade, a maioria delas também sofre do que a gente chama de uma perturbação do ciclo circadiano, ou uma perturbação do relógio biológico. Todos nós temos um relógio biológico feito para que em alguns horários do dia a gente sinta mais ânimo, em outros horários a gente sinta mais relaxamento, em outros horários a gente sinta mais sono. E a maioria dos nossos dias, se você é uma pessoa saudável, ele vai ser assim: as primeiras 8 horas do seu dia você vai estar mais animado, ou seja, digamos que se você acorda às 7, das 7 até às 3 da tarde você vai estar mais animado. As próximas 8 horas você vai relaxando e vai ficando mais tranquilo. Você ainda não está dormindo, mas está mais tranquilo, que seria das 3 da tarde até umas 9, 10 da noite. Aí das 10 da noite até as 6, 7 da manhã do dia seguinte você estaria dormindo. São 3 fases do nosso dia, correto? Numa pessoa saudável, o ânimo funciona assim. Ele está no máximo do máximo durante a manhã e início da tarde. O ânimo vai caindo, você vai ficando mais relaxado e à noite você está dormindo. Se a pessoa tem um problema de ansiedade, muitas vezes ela está com o relógio biológico desregulado, como se ela estivesse morando em outro fuso horário, em outro país. Então, é como se no período da manhã seria o período em que ela deveria estar dormindo, e aí no período da tarde ela começa a ter um pouco mais de ânimo, aí tem um pico de ânimo no fim da tarde que o corpo dela interpreta como ansiedade, e aí de noite não consegue dormir. Então, se você passa o dia inteiro desanimado, mas tem um pico de ansiedade no fim da tarde, esse pode ser um sinal de que você está passando por essa perturbação do ciclo circadiano. O segundo sinal é o seguinte: se, quando você vai dormir à noite, você se sente exausto, mas ainda assim tem dificuldade para dormir, esse pode ser um grande sinal de problemas de ansiedade. O mais natural para o ser humano é que à noite a gente esteja cansado fisicamente e mentalmente. Então é super normal não ter capacidade de raciocinar direito à noite. Porém, se no fim do dia você está mentalmente exausto, fisicamente cansado, mas você vai deitar e parece que você não pega no sono, fica rolando de um lado para o outro, fica pensando sobre os problemas que estão aparecendo, esse é um sinal de que o seu problema de ansiedade pode ser bem grave. Por quê? O sono é o nosso principal método natural de regulação do humor. Uma pessoa que tem um humor que varia muito, você vai conversar com ela e geralmente ela também tem um sono que varia muito. Às vezes ela tem um sono ótimo, às vezes ela tem um sono péssimo, e muitas vezes são pessoas que não tentaram resolver o problema delas de sono, entendeu? E a ansiedade, ela é uma das consequências mais comuns de você ter um sono instável.
Então presta atenção nesse sinal. Você se sente exausto fisicamente e mentalmente à noite, mas ainda assim tem dificuldade para dormir. O terceiro sinal de que você pode ter um problema de ansiedade grave é o seguinte: se você passa o dia inteiro se distraindo para não ter que ficar sozinho com os pensamentos, isso pode ser um sinal importante de ansiedade. Uma das marcas da pessoa ansiosa é que ela vai ter dificuldade de lidar com certos pensamentos. E ela vai fazer de tudo para não precisar pensar em certos assuntos, certo? A pessoa com ansiedade, quando vai deitar para dormir, muitas vezes ela precisa ligar a televisão, ouvir um podcast, ela precisa botar uma música, ela precisa ficar pensando num jogo na cabeça dela para distrair os pensamentos, porque uma das coisas que a pessoa com ansiedade mais odeia é ficar sozinha com os seus pensamentos. Porque aí você começa a lembrar de todas as coisas que você sente que não vai dar conta, de todos os problemas que você ainda não resolveu, de como as pessoas que têm a mesma idade que você parecem estar muito mais na sua frente, você parece estar correndo atrás do prejuízo. Então, essa experiência de estar sozinho com os seus pensamentos, ser uma coisa horrível para você, é um sinal forte de ansiedade. E o problema é que quanto mais a pessoa foge de estar sozinha com os seus pensamentos, mais difícil é quando ela acaba sendo forçada a ficar sozinha, entende? Porque existem alguns momentos na vida em que você vai estar forçado a ficar sozinho com seus pensamentos. Porque simplesmente não tem como você se distrair mais. Ou as formas que você usou para se distrair não funcionam mais. E aí, como é que você vai lidar com isso? Né? Na terapia e também no programa Vencendo a Ansiedade em Micropassos, que acaba hoje, né, o último dia para você entrar, a gente trata isso ajudando você a não reagir tão impulsivamente com os seus pensamentos e aprender a conviver com eles sem deixar eles te dominarem. Então, a gente aprende através de exercícios de mindfulness, de imaginação, através da prática, que os nossos pensamentos não têm um poder real sobre a gente, a não ser que a gente se funda com eles e dê muito mais atenção do que eles merecem. Existe um conjunto de técnicas para a gente aprender a ficar sozinho com os nossos pensamentos sem deixar que eles nos machuquem, certo? Mas esse aqui é o terceiro sinal de que você tem um problema de ansiedade que merece tratamento, beleza? Queria fazer um parênteses agora para lembrar vocês do seguinte. Eu sei que esse não é o assunto da live de hoje, mas eu sei que uma dificuldade de muitas pessoas que nos seguem aqui é essa dificuldade de fazer amigos depois de adulto. Eu sei que talvez se você está me assistindo agora, nesse momento, você seja uma pessoa que tem aí em torno de 30 anos, ou está perto dos seus 30 anos. Normalmente a gente fala mais para um público feminino. E normalmente a gente fala mais para um público que está querendo, nesse momento, ter mais destaque profissional ou se encontrar profissionalmente. É ou não é? Não sei se eu acertei isso aqui. E também muitas vezes a gente fala para um público que ainda não achou um relacionamento duradouro, que tá buscando isso ainda na sua vida. E todos esses problemas vão passar pelo fato de que tem muita gente com dificuldade de fazer amigos e com uma sensação de solidão muito grande perto dos 30 anos. Não sei se você que está assistindo aí no Instagram ou você que está assistindo no YouTube se identifica com o que eu acabei de falar. Como é que a gente faz amigos depois que a gente vira adulto? Essa é uma pergunta difícil de responder em poucos minutos. E a gente trata muitos pacientes na Eureka. Vocês sabem que a Eureka faz mais de 4.000 sessões de terapia todo mês. E a gente trata muitos pacientes que têm problemas para fazer amizades e que se sentem solitários perto dos 30 anos. Então, claro, você pode fazer terapia com a Eureka. Eu recomendo você dar uma olhada nos nossos terapeutas. Mas na quinta-feira, a gente vai fazer uma aula especial nessa quinta-feira, às 8 da noite, chamada Como Fazer Amigos Depois de Adulto. Vai ser uma super aula que a gente está planejando e tal. Não é para vender nada, não tem marketing. É realmente uma aula da Academia Eureka, que é o nosso tesouro, nossa biblioteca de aulas. E você tem que estar aqui no Instagram às 8 horas da noite, na quinta-feira, para assistir essa aula sobre como fazer amigos depois de adulto. A gente vai dar dicas práticas e explicar por que você não está conseguindo fazer hoje e como que os nossos clientes, nossos pacientes da terapia fazem para conseguir isso, mesmo depois que você entra na vida adulta, beleza? Muito bem, voltamos para os nossos sinais de ansiedade que podem sugerir que você tem que fazer um tratamento mais específico para a sua ansiedade. Vamos lá. O quarto sinal é o seguinte: se durante o dia um dos seus pensamentos mais comuns é eu não vou dar conta, esse é um sinal muito forte de que você tem um problema de ansiedade que merece tratamento. Eu já conversei com muitos pacientes
E na fase mais ansiosa da vida deles, eles sempre me falavam que o pensamento que mais passava na cabeça deles é: eu não vou dar conta. É a sensação de estar sobrecarregado, é a sensação de que você vai ser engolido pelas suas tarefas, engolido pelas suas responsabilidades, e que vai chegar no fim do dia e você não vai ter resolvido o que você precisa resolver. É muito ruim quando você começa a dormir todos os dias com a sensação de que você não cumpriu o que tinha que ser cumprido. E todos os dias você vai dormir com a mesma sensação. Caraca, hoje eu fiquei sobrecarregada de novo e não consegui resolver as pendências. E aí no dia seguinte a mesma sensação e a mesma sensação. O que isso indica? Primeiro, indica que você não está sabendo de alguma forma gerenciar o seu tempo. Então pode ser que você não saiba usar o seu tempo, você tem que aproveitar a fazer, tem que aproveitar mais o seu tempo. Pode ser um sinal de que você não está sabendo pedir ajuda para outras pessoas, então você está sobrecarregado porque você não pede ajuda. E pode também ser o caso de que você não está sabendo passar essas tarefas adiante. Então, você, por algum motivo, quer resolver esses problemas do seu jeito e não quer passar adiante para outras pessoas resolverem porque você quer que as coisas sejam sempre feitas do seu jeito. Ou que você não confia no jeito que a outra pessoa vai fazer. Ou pode ser que você não queira incomodar as pessoas e ser um peso, e aí você não pede ajuda. E também pode ser que você não esteja sendo produtivo e não saiba usar o seu tempo. Essas três coisas somadas vão causar esse efeito de ansiedade de ter como pensamento mais comum ao longo do seu dia esse de que eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Esse é um sinal de que você pode ter uma ansiedade que precisa de tratamento. Número 5. O quinto sinal aqui é o seguinte. Se ultimamente você tem saído menos de casa por causa da ansiedade, pode ser que a sua ansiedade seja um bom alvo de tratamento. A ansiedade começa a ficar grave para nós psicólogos quando ela começa a impactar diretamente o que você faz da sua vida. Lembrando que se a sua vida é o conjunto dos anos em que você viveu, e cada ano é feito de meses, e cada mês é feito de dias, então o que você faz com cada dia da sua vida é o que você faz com a sua vida inteira. E a pessoa com ansiedade, ela acaba fazendo modificações na semana e na rotina e no dia dela, por causa da ansiedade, que tornam a vida dela mais limitada. Em outras palavras, menor. A vida de uma pessoa que não tem problemas de ansiedade pode ser uma vida grande, mas a vida da pessoa com ansiedade é sempre pequena. Por quê? Ela tem muitas coisas que ela não pode fazer por causa da ansiedade. Quando você não está saindo mais de casa por causa da ansiedade, você não tem mais acesso a todas as coisas legais que existem fora da sua casa. Um café que você vai visitar, um museu, um passeio de shopping com um amigo, ir numa biblioteca, ir num show, ir numa festa. Nada disso você tem mais acesso, e aí a sua vida vai ficando cada vez menor. E se a sua vida está ficando menor, mais limitada, como se você estivesse presa num cativeiro, esse é um sinal de que a sua ansiedade precisa de atenção e de ajuda. Beleza? Queridos, você que está assistindo até agora, de todos esses sinais que eu acabei de falar para vocês, qual é o sinal que mais está incomodando você hoje? Eu vou repetir aqui. O primeiro é que você passa o dia desanimado e tem um pico de ansiedade no fim da tarde. Esse é o número 1. Número 2, à noite você se sente exausto, mas tem dificuldade para dormir. Número 3, você passa o dia se distraindo para não ter que ficar sozinho com seus pensamentos. Número 4, um dos seus pensamentos mais comuns é eu não vou dar conta. Número 5, ultimamente você tem saído menos de casa por causa da ansiedade. Desses 5 que eu já falei até agora, qual tá mais prejudicando a sua vida hoje? Diz aí. Tem gente dizendo que é o 1 e o 4. Tem gente dizendo que é o número 3. Interessante, muito interessante. Se você até agora se identificou com 3 ou mais desses sinais, gente, vale muito a pena você fazer duas coisas. Se você tem condições de fazer terapia, supondo que você vai gastar aí pelo menos em números realistas, né? Pelo menos uns R$600 por mês com acompanhamento psicológico e se você tem essa condição, graças a Deus, faz isso, busca esse acompanhamento, né? Na Eureka, ali no link do perfil da Eureka, você consegue fazer esse acompanhamento começando a partir de amanhã, a sua primeira sessão. Mas se você não tem essa condição, a gente tem o programa Vencendo a Ansiedade em Micropassos, que em vez de pagar R$600 por mês, como você provavelmente faria na terapia, você paga R$30 por mês. Menos de 30, R$29,70 por mês em 12 vezes, e você recebe um programa criado pelos nossos psicólogos com base no tratamento que a gente faz para os pacientes com ansiedade, que é um programa de 12 semanas.
Você faz uma tarefa de casa por semana, como seria na terapia, assiste às aulas que eu mesmo gravei, eu e os meus outros sócios psicólogos, e você aprende como criar uma rotina anti-ansiedade que vai te devolver aquela vida leve, tranquila, satisfeita. Tudo isso lá no link do perfil do Instagram da Eureka ou na descrição deste vídeo no YouTube. Beleza? Número 6, temos mais 2 sinais aqui pra gente cumprir. O penúltimo sinal de que a sua ansiedade é um problema grave é o seguinte: se ultimamente você tem abandonado projetos por causa da ansiedade, esse é um sinal muito sério de que a sua ansiedade pode estar ficando grave. As pessoas que vão vendo a sua vida cada vez mais dominada pela ansiedade, elas ao mesmo tempo que sentem mais ansiedade, elas também param de fazer muitas coisas. Você talvez já tenha conhecido alguém que tem problema de ansiedade, ou você mesmo, que parou de estudar, parou de ir até a faculdade, ou de fazer os trabalhos da faculdade. A pessoa parou de fazer a aula de dança que ela gostava de fazer o exercício físico que ela gostava de fazer. Ela parou de visitar os pais dela, os parentes, ela parou de sair tanto pro parque para brincar com o filho, etc. Você começa a abandonar projetos. Você tinha vontade de aprender inglês, ou de aprender um instrumento musical. Você tinha vontade de voltar àquele esporte que você gostava quando era criança e que você queria reacender aquela chama. Mas tudo isso ficou para depois. Porque hoje em dia, a principal forma de decidir sobre a sua vida é que você pensa, isso vai me causar ansiedade ou não? Se vai me causar ansiedade, eu não faço. E se não vai me causar ansiedade, eu faço. E aí, no fundo, é a ansiedade que determina o que você vai fazer com os seus dias. E se a sua vida inteira é um conjunto de anos, cada ano é um conjunto de meses, cada mês é um conjunto de dias, o que você faz com cada dia da sua vida é o que você faz com a sua vida inteira. E se você tem abandonado projetos por causa da ansiedade, você está fazendo não só algo com o seu dia, porque aquele dia você não foi na academia ou na aula de dança, você está fazendo algo com a sua vida inteira. Então, se você abandona projetos por causa da ansiedade, esse pode ser um super sinal de que a sua ansiedade precisa de tratamento. Beleza? Vamos para o último sinal de todos. Lembrando vocês, deem uma olhada no link do perfil da Eureka ou na descrição desse vídeo no YouTube para comprar hoje, pela última chance, o último dia do Vencendo a Ansiedade em Micropassos com preço, com desconto, por em torno de R$30, você consegue ter 12 semanas de um projeto para vencer a sua ansiedade e criar uma rotina anti-ansiedade que você vai manter e não vai abandonar. Muito bem, último sinal. Se, quando você está num dia bom, basta um único imprevisto ou urgência para estragar o seu dia, pode ser que você tenha um problema de ansiedade que merece tratamento. As pessoas que não têm problemas de ansiedade e depressão, quando elas estão num dia bom e acontece um imprevisto, uma urgência, que você tem que fazer uma correria, buscar um negócio, gastar mais dinheiro do que você imaginava, brigar com alguém, isso não estraga o dia delas. Pode estragar as próximas 2 horas, mas não estraga o dia inteiro delas. Agora, quando você tem ansiedade, o que acontece? Você está sempre no seu limite. Você está sempre agitado e sempre no limite de explodir, né? E como você está sempre no limite de explodir, qualquer coisinha que tenha o potencial de te explodir, te explode. Ou seja, a pessoa com ansiedade, ela é mais frágil e mais vulnerável a pequenos imprevistos ou urgências. Entende? Então, esse pode ser um sinal de que a sua ansiedade precisa de ajuda. Porque não é normal a gente se desestabilizar totalmente por causa de qualquer imprevisto. É normal você ficar estressado por algumas horas, por alguns minutos, depois que você tem que passar por um perrengue. Mas isso acabar com o seu dia sempre é um sinal muito preocupante. Beleza? Muito obrigado por ter assistido a nossa live aqui. Foi uma maravilha estar com vocês. Às 6 da tarde a gente vai ter outra live aqui no Instagram, falando passo a passo sobre como criar uma rotina anti-ansiedade. Eu vejo vocês às 6 da tarde aqui, que é bem o horário que meu bebezinho começa a chorar muito. É a tal da hora da bruxa. Mas a gente vai lidar com isso e vai explicar para vocês aqui às 6 da tarde como criar uma rotina anti-ansiedade. Beijão. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.